Oi, Arthur. Perguntar, então, o que agrada a ela, né? O que ela come. E, às vezes, também você, né, não está fazendo a feijoada, mas ela não come a feijoada, de repente você pensa em fazer um outro prato, que é uma carne, mas ela é vegetariana. Então, perguntar o que agrada, o que lhe agrada. De repente ter uma saladinha, alguma coisa diferente ali. É que aí você tem o bingo, você consegue exatamente fazer o que agrada a ela, ou pelo menos que, né, vai atendê-la nesse sentido. Muito legal. Então, perguntar se tem carne, se a pessoa come feijoada, se tem alguma outra coisa, se tem algum ingrediente, por exemplo, né, que a pessoa não gosta. Vamos supor que meu irmão, por exemplo, ele odeia cebolinha verde, gente. Odeia, odeia. Se você colocar cebolinha verde no prato, meu irmão não come. Agora, por que eu estou trazendo isso, né? Pode parecer uma bobagem, o Edson olhando para minha cara meio rindo, assim, ele que inventa essas coisas. Pode ser uma bobagem essa questão, mas a gente acaba fazendo isso e já tem essa preocupação, né? Talvez as gerações anteriores não tinham essa preocupação empática de olhar se as pessoas que vão chegar na sua casa. Antigamente era uma coisa assim, meio come aí o que tem pronto, né? A gente era criado e ia crescendo com esse pensamento. E será que é muito parecido com comunicação isso? Tipo, Mas enfia o igual. que você pode fazer também seria questionar primeiramente se todo sumiu. Você tem alguém falando uma língua. Ed? Ixi, o Ed travou. Ed? Oi. Está ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Não, você começou falando exatamente da feijoada, essa imaginação, nosso tema, né, imaginação empática hoje. Eu queria, se for possível agora, não sei se é o momento, já sei que está conduzindo, mas eu queria citar um caso muito interessante que ilustra o que é essa tal dessa empatia, né? Essa imaginação que a gente tem, como as pessoas não levam muito em consideração esse aspecto. É muito rapidinho, mas está acontecendo comigo e é muito interessante. Vocês já estão usando máscara para sair? Muita gente já está usando a máscara para sair. E eu achei interessante uma coisa, mostrar muito. Eu estou sofrendo com a máscara para isso, por uma característica muito interessante, né? A minha cabeça é GG, né? Meu tamanho de cabeça é GG, meu nariz também é GG. Eu estou usando barba e eu transpiro. E assim como a Joyce, não para esse momento, mas para outros, eu uso óculos. Né? Estou vendo que algumas pessoas têm óculos aqui. E a experiência da máscara com os óculos é um negócio terrível. Eu já usei várias vezes, ela embaça. Né? Você sai no meio da rua, ela embaça, você tem que tirar. Então, eu estou num período em que eu peguei a máscara, que é a coisa, né? A máscara, e estou começando a criar um jeito de usá-la, mas de acordo com as características que eu tenho. E é interessante como eu já troquei, porque o elástico às vezes é mais comprido, e aí fica pior. Veja só que interessante, existe a máscara sozinha, e depois que eu adquiro a máscara, eu começo a ter uma relação com ela, para saber de quais são as melhores formas de usá-la neste período nosso, levando em consideração as minhas características, que são completamente diferentes das da Cíntia, da Paula, da Ana, do Felipe, da Joyce, etc. A máscara ela é uma só, ela tem algumas características, né, de pano e tal, mas ela é uma só. Ela só existe, só vale para nós, e aí tem tudo a ver com o que a gente fala de empatia, etc., a partir do momento que eu crio uma relação com esta coisa chamada máscara. Agora, o que é muito ruim no dia a dia, tá? E eu estou falando da máscara, mas vale para todos os outros aspectos, né? É quando alguém que não tem as mesmas características
fala da máscara só do ponto de vista dela. Então, alguém que já se adapta muito rápido e muito simples à máscara, ela fala de uma tal maneira, não imaginando que a mesma máscara tem várias outras perspectivas. E aí é que começa essa tal da empatia e dessa capacidade que a gente tem que desenvolver de imaginar que aquilo que para mim, e no caso da Joyce, ele estava falando da feijoada, e vale para tudo, aquilo que para mim existe uma adaptação, um gosto, um interesse, ele não vai se repetir para as outras pessoas nunca da mesma maneira. A palavra que eu estou usando aqui é nunca. Você pode encontrar pessoas que vão ter o mesmo gosto para feijoada, as mesmas características, mas olha só, pessoal, nunca você encontra uma pessoa que vai ter uma relação igual com tudo da mesma forma que a gente. Então, isso que a gente vai discutir hoje, eu só estou fazendo essa introdução, porque eu já vi muita gente já falar para mim, tirar o sarro, etc. Só que essa pessoa não tem o nariz que eu tenho, não tem a cara que eu tenho, não usa óculos, não usa barba e não transpira do jeito que eu transpiro. Só falei algumas características. Talvez em 2 dias eu consiga me relacionar com isso. Já vi uma reportagem na internet sobre o problema das máscaras para quem usa óculos, as soluções as mais doidas possíveis. Mas olha que interessante, pessoal, só para concluir essa parte. Eu vou demorar alguns dias para estabelecer uma relação que nós vamos ter que usar, provavelmente. E aí eu falo, agora a máscara, para mim, tem as seguintes características, ou seja, é ela mais eu, não é ela sozinha. E o que no dia a dia a gente faz de uma maneira muito frequente? Quando nós nos relacionamos com as outras pessoas, a gente esquece que todo mundo construiu, seja com a máscara ou com 10 milhões de outras coisas, algumas relações que são próprias, que são individuais. E a gente tem que ter essa ideia que a Joyce colocou de essa imaginação exatamente para a gente não frustrar e não criar determinados conflitos por ignorar isso que eu acabei de falar. Todo mundo tem suas peculiaridades e que são próprias e não vão se repetir nunca mais. Né? Então, o que eu gostaria muito de deixar para vocês é que a empatia hoje já não é mais assim, eu vou ser ou não. Ela é uma questão que não tem mais opção. Ou a gente começa a entender as coisas sobre várias perspectivas, além da nossa, além da própria, seja com a máscara ou com qualquer outra, e qualquer tipo de conversa, de comunicação, seja ela pessoal ou profissional, eu tenho que imaginar que não é o objeto e a coisa que me interessam, e sim essa relação que a pessoa criou com essas coisas, e eu entender isso, porque isso não fica explícito. Eu tenho que respeitar, eu tenho que perceber ou imaginar. Tá? Eu só queria fazer esse comentário inicial, porque é uma coisa muito simples e banal, ela gera um transtorno para mim, até eu achar o jeito de colocar. Vou pôr um esparadrapo aqui no nariz, já me deram essa dica, de colocar uma fita para não permitir que o ar vá para cima, porque senão o óculos embaça. Quem tiver alguma dica no final, por favor, me fale de como é essa relação de máscara com quem tem essas características. Tá? Mas eu só queria fazer esse comentário inicial, porque, em vez de máscara, coloque isso para centenas de outras coisas, como no dia a dia a gente não leva em consideração esses processos e essa empatia. Tá bom? Vamos lá, Joyce, imagina. Já falei demais. Opa. Seja numa feijoada, seja no uso de uma máscara, seja em qualquer situação em que a gente precisa se comunicar com as pessoas, é muito importante a gente trazer essa questão da empatia à tona, porque as coisas estão mudando cada vez mais e o modelo diretivo ele vai para o espaço. É uma questão de tempo para a gente não ter mais isso operando nas nossas vidas, graças a Deus, porque é muito insuportável a gente é muito barulho, né, de todo lado, né? O povo começou a mexer com obra aqui. E aí eu trouxe alguns casos, porque eu acho que é interessante a gente ver situações, né, onde a gente consegue usar essa empatia. Porque quando eu estou na frente de uma pessoa, eu tenho a possibilidade de perguntar para ela. Eu tenho a possibilidade de me mostrar curioso em relação ao que essa pessoa precisa, se ela precisa
usar a máscara verde, amarela, vermelha, se ela come couve, se eu tenho esse contato, eu consigo estabelecer essa relação com a pessoa. Já é difícil, né? Porque a gente normalmente não faz perguntas. A gente falou muito disso no webinar passado. Mas, e quando eu não tenho essa possibilidade, né? Quer dizer, a gente sempre tem essa possibilidade de perguntar, mas dá trabalho? E às vezes a gente não quer dar esse trabalho. E aí onde entra o papel da comunicação empática. Quem estava aqui nas vezes passadas, né? A gente conversou sobre 3 casos. A gente conversou sobre a GV, sobre Silva, e a gente conversou também sobre um caso de plano de saúde, onde a gente tinha, não sei se vocês, eu vejo algumas pessoas que estavam aqui, a gente viu essas situações. Em qualquer uma dessas situações, e nas situações que eu vou mostrar hoje, a imaginação empática estava muito presente. Né? Porque o que significa ter uma imaginação empática? E é isso que eu quero entrar com vocês aqui. Mas em vez de ficar trazendo conceitualmente, a gente já trouxe uma metáfora, a gente já trouxe uma situação da vida real, a questão da máscara e a questão da feijoada. Eu vou mostrar para vocês um caso. E eu queria que vocês comentassem esse caso depois e a gente vai construindo junto esse conhecimento. Porque a ideia aqui, de novo, né, não é entregar fórmulas mágicas, é a gente entregar ingredientes para que vocês montem a feijoada que vocês querem, de acordo com a situação que vocês estão vivendo. Porque comunicação é isso, né? Quais são as ferramentas que eu uso para me adaptar àquela pessoa? Se eu simplesmente crio um modelo e faço isso com todo mundo, não vai dar certo. Não adianta no atendimento, por exemplo, você chegar para as pessoas e falar assim, sempre sorria quando o cliente chegar. Não! E se o cliente estiver puto na sua frente, se ele estiver sério, entendeu? Você precisa se adaptar e estabelecer uma relação com aquela pessoa que está na sua frente. Agora, como eu falei para vocês, esse é um vídeo que foi feito para as pessoas que trabalham na Gol. É um vídeo de treinamento de atendimento. E a gente está falando aqui de construção de conhecimento, levando em consideração alguma coisa que você quer passar para o outro. A minha pergunta é, a gente teve que ter imaginação empática, porque obviamente que eu não fui e perguntei para cada atendimento o que ele passava. O que vocês acham que teve que acontecer para a gente, porque agora a gente assistindo o vídeo, assim, as situações, né, vocês conseguem identificar, tipo, quando ela está sendo empática demais, quando ela está sendo dura demais, quando, tipo, é legal ficar falando da bolsa? Talvez não, né? Talvez está perdendo tempo no atendimento. Se vocês continuassem assistindo o vídeo, vocês iam perceber que lá na frente tinha alguns bons exemplos de como que eu posso ser ágil e, ao mesmo tempo, ser gentil. Mas o que vocês acham que está por trás de um vídeo como esse? O que vocês acham que a gente teve que fazer para pensar nessas situações e levar um pouco dessa imaginação empática? As pessoas que assistiram esse treinamento super se identificaram. Falaram, caraca, eu passo por isso, né? Nossa, já passei por essa situação. Porque é isso que a gente quer provocar quando a gente está fazendo uso da imaginação empática. Agora, o que está por trás? Quem que se arrisca a trazer alguma ideia? Então, em poucas palavras, Paulo. Porque a gente, em algum momento, é cliente também. A gente está, né, sempre, em algum momento, a gente vai ocupar aquela mesma posição, e daí é muito mais simples você deduzir ou imaginar o que seria um atendimento ideal, né, para você, né, porque isso também varia de pessoa para pessoa. Acho que é muito simples assim. Então, o que você está me dizendo, Paulo, é que quando eu vou pensar nessas situações, porque antes de gravar eu tive que fazer um roteiro, eu tive que passar isso para os atores, né? A gente teve que imaginar essas situações. Então, o ideal é que a gente se coloque no lugar do cliente e imagine as situações que ele passa. Olha, porque assim, acho que o primeiro erro que a gente incorre muito é aquela velho chavão, né? Faça para o outro o que você quer que faça para você. Sim. Não é bem assim, né? Porque de repente o outro gosta de feijão. É o que o outro quer que faça para ele sendo ele, né? Não sendo ele. Exatamente. E esse é um grande desafio. Tem que ter uma sagacidade. Eu creio que tendo a pessoa presencialmente na frente é muito mais simples, porque o corpo fala, né? E daí você já começa a sentir, a interação é muito mais
né? Mas por telefone a coisa já se complica, né? Não tem fórmula. Vamos te ouvir. Ô, Joyce, eu Fala. não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas dentro do meu entendimento da pergunta, eu acho que hoje está muito em voga a questão da experiência do cliente, né? Tem muitos assuntos relacionados a isso. E aí eu sinto que o ideal para fazer um vídeo para atingir todos os benefícios desejados, precisaria realmente ter alguns informativos de cada nicho. O que uma criança gosta, o que um adolescente prefere, o que um idoso prefere. Mapear tudo isso e assim trazer a informação para quem vai fazer o atendimento, né? Trazer à luz aquilo que foi encontrado nas entrevistas, nos bate-papos. Acho que isso é uma contribuição positiva para a criação, na construção que você está colocando, né? Nessa construção, é ouvir as pessoas. Exatamente. Para fazer um vídeo como esse, a gente teve que fazer a 4 mãos com o cliente. Não só a 4, a 8, a 16, a várias mãos. Eu preciso, de fato, se eu vou falar da realidade do cliente, se eu vou trazer essa realidade para dentro, seja para dentro de uma apresentação, seja para dentro de um documento, seja para dentro de qualquer coisa, um artigo ou um texto que você está fazendo, você precisa minimamente ouvir o outro lado. Só que ouvir o outro lado não significa chegar nas soluções que o outro lado está precisando, mas é chegar nos problemas que o outro lado tem. Porque quando eu chego nos problemas e eu trago luz sobre essas problemáticas, é onde eu gero a identificação. A imaginação empática é uma ferramenta maravilhosa, talvez uma das mais importantes da comunicação, para que a gente consiga, de fato, criar identificação, né? Como o Arthur falou assim, eu olhei ali, se eu estou atendendo, caraca, eu já perguntei sobre uma bolsa para o cliente, eu já prestei atenção nessa questão, né? Esse projeto inteiro eram 11 vídeos, cada um trazendo situações de no-show, nada, e a gente sempre brincando com isso e trazendo humor também. Então, zoando com o conflito, né? Zoando com a problematização. A gente não tem uma tendência a usar a imaginação empática e muito menos usar ela para trazer a realidade do cliente à tona. O que a gente está fazendo aqui é brincando com essa realidade, é deixando o treinamento, ou o curso, ou o EAD, enfim, aquilo que a gente está fazendo mais leve, mas de alguma maneira a pessoa olha para aquilo e fala assim, cara, sou eu. É para isso que serve a imaginação empática. Sou eu que estou ali. E a partir do momento que eu vejo que você está falando de mim, eu me interesso. Porque daí, possivelmente, você talvez tenha uma solução para mim. Né? Quem estava aqui na aula, no webinar passado, a gente estava falando do Silva, né? Lembra que o Silva perdeu o aniversário da esposa, que o Silva não sabia como organizar documentos. O que é isso? Imaginação empática. Eu olhar para aquela pessoa que vai comprar o produto que eu estou vendendo e pensar por que ela vai querer essa xícara? O que falta na vida dessa pessoa hoje que faz com que ela tenha algum tipo de problema que a minha xícara vai resolver? Só que a gente não para pensar nisso, né? E a gente, às vezes a gente até para pensar nisso, mas na hora que a gente vai comunicar, a gente parte, essa daqui é a xícara, ela tem a medida X, ela é azul com branco e tem desenhos do Portinari, enfim, você parte direto para a coisa em si, né? Que o Ed falou da coisa. A gente fala da coisa, mas a gente não fala da relação que a pessoa tem com a coisa. E aqui nesse vídeo, a gente está trabalhando imaginação empática no sentido de falar da relação que eu tenho em atender alguém e como que eu me relaciono com essa pessoa dependendo da situação. E quanto mais a gente consegue trazer isso de maneira bem palpável, mais a gente consegue se aproximar do teu cliente, da pessoa, da tua equipe ou das pessoas que estão ali na sua frente. Ed, quer complementar? Eu queria falar do seguinte, insistir de novo num aspecto, né? Seja na Gol, seja o que eu falei, ou o que todos vocês estão falando. A maior dificuldade nossa hoje em dia, ela está sendo, em função de todos os trabalhos, e mesmo pessoalmente, assim, o que eu observo, é nós migrarmos, como a Joyce acabou de falar, e quando eu digo migrar, constantemente, a gente abandonar
um modelo anterior em que a gente priorizava entender muito, descrever muito como as coisas são. Só que, seja na Gol ou em qualquer tipo de situação do dia a dia, pessoal, a gente não pode mais pensar nas coisas, a gente tem que pensar nas relações que as coisas oferecem e nas relações que brotam quando a pessoa se relaciona com alguma coisa. E por que eu estou falando disso? Como abandonar de vez? Porque nunca interessa para nós, nunca interessa na conversa, no bate-papo, profissionalmente falando, não interessa se aquilo que eu tenho a oferecer a coisa, ela é ou não é interessante, porque isso só vai acontecer se a pessoa estabelecer uma relação interessante com aquilo. E ela só vai estabelecer uma relação interessante se eu perceber, e a Joyce comentou agora há pouco, qual é o conflito, qual é a falta que está por trás, ou de que maneira que aquilo vai suprir ou deixar a pessoa mais alegre, mais preenchida, mais recheada. Acho que todo mundo já teve essa experiência, é rara, mas já teve, de você conversar com alguém e você perceber que esta pessoa que está falando com a gente parece que nos conhece a fundo. Você fala, nossa, mas não é uma figura conhecida, não é íntima, mas ela parece que ela fala levando em consideração o que eu estou sentindo. Isso, eu acho que é alguém que já conseguiu sair desse momento que eu estou falando de nós lidarmos com coisas e falar de relações, porque sempre relações são mais interessantes e agradáveis. Primeiro que eu não estou caindo num lado de pessoalidade, de julgamento, e eu estou fazendo de tudo para a pessoa enxergar, naquele momento, quais são as relações que ela vai estabelecer com aquilo que eu estou falando, que eu estou mostrando, etc. Ed, eu estou lembrando até de uma aula que eu estava dando para o pessoal do mercado financeiro, e aí foi muito interessante a hora que eles trouxeram assim, caramba, tipo, eu ficava lá quebrando a cabeça para falar da porcaria do produto, dos detalhes do produto, desses nomes difíceis, ficava tentando lembrar de todos os detalhes. E aí, quando a pessoa desconstrói isso e vai para o storytelling, né, e vai para a imaginação empática, e vai para a relação, ela fala assim, fica muito mais fácil, porque eu estou contando uma história. E essa história sempre tem um personagem que está se relacionando com o produto, com a coisa. Então, fica muito mais fácil para o nosso cérebro, porque é a maneira como a gente processa, né? Sim, e o storytelling tem isso como fundamento, né? Você cria a situação, um cenário que tem um personagem. E por que chama tanta atenção de nós? Porque a gente vai acompanhando como que esta pessoa se relaciona com aquilo que está sendo dito. Então, o storytelling ou a narrativa, ele é ótimo para gerar empatia, independentemente se eu conheço ou não as pessoas, porque eu estou estabelecendo relações daquela ideia e imaginando alguém se relacionando com aquilo, eu já saio de um ambiente que é duro e já entro em um tipo de cenário em que eu percebo que a pessoa levou em consideração o fato de, nossa, deixa eu fazer de tudo, mesmo trazendo um personagem fictício, né, o caso do Silva, do nosso projeto, ou qualquer outra situação, ele é muito rico, porque a gente ama a história, e ama a história porque a história sempre é o quê? Um desenrolar de relações. Os conflitos da relação, como aquilo vai acabar, como não vai. Se Deus quiser, até o final da semana eu tenho uma relação satisfatória com a minha máscara. Eu estou atrás dessa jornada de criar uma relação. Quem vai para um atendimento, o processo é o mesmo. Né? Eu tenho que, mesmo que seja curto ou não, do outro lado tem alguém que vai querer estabelecer uma relação com a viagem, com a passagem, com o momento e tal. E não são as coisas que definem isso. São as percepções que a pessoa tem sobre as coisas. E a gente fica muito pé da vida quando a outra pessoa não consegue enxergar uma relação que a gente gostaria que ela enxergasse. Ou seja, a falha não está no processo de descrever a situação, né? O trabalho, o serviço, o produto, a ideia, o dado. Né? E com dados a gente tem experiências muito ricas. Né? A pessoa traz milhões de dados e fala meia hora sobre os dados com uma propriedade enorme, e quem está ouvindo não se vê relacionado aos dados. Aí, ao final, ela fala que maravilha, não serve para nada, não entendi nada. Né? Ou seja, essa migração para concluir, e a gente sempre insiste nisso. É fundamental que a gente comece a enxergar qualquer tipo de contato
partindo do princípio de criar relações. E essas relações vão ajudar a melhorar, resolver ou não um conflito do outro, né? Quando a pessoa enxerga que eu estou preocupado em resolver uma relação dela, se eu não sei antes, eu posso criar na hora. Se eu não tenho essa condição, eu tenho que imaginar. E o imaginar seria toda hora a gente se preocupar muito que tudo tem um motivo, tudo tem uma relação a ser construída, porque não é toda hora que a gente consegue definir qual é a relação, mas a gente pode imaginar, sim, se eu deixar de pensar nas coisas e que relações agradáveis que a pessoa pode ter com aquele produto, que relações que ela vai ter com aquela ideia, né? Que relações que ela vai ter com aquele atendimento. É uma mudança muito grande, é uma migração não fácil de fazer, porque a gente sai da certeza para a possibilidade, né? E relações são possibilidades. Diga. E aqui eu trouxe um caso que está relacionado a eu pensar num vídeo, eu pensar em situações e eu conseguir expressar essas situações para que as pessoas se identifiquem, se interessem e entendam algo que eu gostaria de passar e adotem um tipo de comportamento. As minhas intenções por trás desse trabalho são essas. Agora, tem outros tipos de projetos que a gente nem chega sequer na experiência. Que a gente pode usar a imaginação empática no momento do briefing, da reunião, né? Eu tive um cliente, que aí é um outro caso, que essa cliente, a situação era a seguinte, é sempre assim, eu não sei se vocês passam por isso, né? Ou se vocês estão de que lado da mesa, da pessoa que pede o briefing ou da pessoa que recebe o briefing. Eu estou quase sempre do lado que recebe o briefing, né? Então, o cliente chegou e falou assim, eu quero um workshop de atendimento de 4 horas, e esse workshop de atendimento de 4 horas vai acontecer no dia em que vai ter a festa de final de ano da empresa. São 45 pessoas. Essas 45 pessoas precisam trabalhar a questão do atendimento, elas precisam melhorar o atendimento, porque está péssimo. A gente recebeu a pior avaliação em 70 anos de empresa. Em 70 anos de empresa, a gente teve a pior avaliação possível. E aí a gente quer colocar essas 45 pessoas que trabalham com as vendas da empresa nesse workshop. Gente, faltava 2 dias para o workshop. 2 dias. Eu falei assim, tá. Nessa hora você tem que ter muita imaginação empática, né? Para você pensar o que você vai levar para essas pessoas. Só que eu sou um tipo de profissional que eu não faço aquilo que eu não acredito. Porque eu entendo que se você vai e faz aquilo que você não acredita, com certeza aquilo vai dar errado. E aí, depois o cliente vai falar, pô, mas você fez o trabalho, eu paguei para você e você não entregou. Você entende? Então, eu prefiro recusar o trabalho do que simplesmente ir lá e fazer qualquer coisa. Mas eu falei assim, eu vi o desespero da cliente, eu falei, cara, tá, vamos pensar em uma coisa que vai realmente resolver o teu problema. Aí a minha pergunta para vocês é, o que vocês fariam nesse momento, levando em consideração a questão da imaginação empática? Vocês começariam a mexer num treinamento sobre atendimento ou vocês fariam qualquer outra coisa? Diferente com o cliente. Quem se arrisca? Pensando na questão da imaginação empática. Levanta a mãozinha e fala alguma coisa. Vai, vamos lá. Qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa? Isso mesmo. Qualquer outra... E o que seria essa outra coisa, Felipe? Acho que alguma coisa mais voltada para desenvolvimento primeiramente. Acho que tudo de acordo com a necessidade do cliente. Com a necessidade do cliente. A necessidade do cliente, nesse caso, era a gente ajudar esses atendentes a atenderem melhor. Era treiná-los nesse sentido, por quê? De novo, né? Se parte sempre de um problema. E o problema é, a empresa recebeu a pior avaliação de fim de ano. Então, parecia muito óbvio.
né, que fosse esse o resultado. Só que quando você pensa, de fato, na imaginação empática, você tem que perguntar mais. Não se contenha com o briefing do cliente. Pergunte mais, vá mais a fundo. Tá, como que as pessoas estão se sentindo em relação a isso? Foi uma coisa que eu perguntei ali na hora. Elas acham que elas estão abertas a receber um treinamento de atendimento? Elas acham que o atendimento delas está ruim? Aí o cliente me olha com o olho desse tamanho e fala assim, não. Eu falei assim, como não? Ela falou assim, não, eles acham, na verdade, que a culpa é da empresa, que a gente está com um monte de problema na logística da empresa, e eles vêm reclamando disso o ano inteiro. E quando chegou o resultado, eles, inclusive, várias pessoas ligaram lá e falaram que se não resolvesse esses problemas de logística, a gente não ia resolver essas questões e tudo mais. Ou seja, as pessoas estavam putas com a empresa. Gente, aí você começa a ter uma visão sistêmica da coisa. Você fica pensando assim, caraca, eu vou dar um treinamento de atendimento de 4 horas no dia da festa de fim de ano. Como é que é essa festa de fim de ano, gente? Alguém escreveu aqui, teria que entender a fundo a dor do cliente, identificar as causas, entrevistar os funcionários. Será que eles não estariam com problemas em casa ou no clima, ambiente de trabalho? Na maioria das vezes o problema e também a solução está dentro da empresa. É preciso sair da caixinha para enxergar isso. Exatamente. E sair da caixinha mais difícil. Que é a questão mais difícil, exatamente, Felipe. Agora, como que eu faço isso, né? E como é que eu trago? Eu tinha uma coisa fazer um diagnóstico profundo, onde eu vou lá e entrevisto as pessoas. A outra coisa é você ter um negócio para fazer daqueles dias. Então, não dá para fazer diagnóstico profundo. Só que aquilo que a cliente trouxe, quando eu perguntei para ela como as pessoas estavam se sentindo, eu falei, bom, a gente pode transformar isso, em vez de um workshop, trazer as pessoas para a solução. Então, como é que eu trago as pessoas para a solução? Eu vou ter que incentivá-las a olhar para esses problemas, porque não dá para esconder os problemas, elas já estão até aqui dos problemas, então eu vou deixar elas falarem dos problemas, mas ao invés da empresa levar a solução, eu vou incentivá-los a trazer soluções. E o que a empresa eles estavam determinando, por exemplo, que eles iam ficar 1 hora falando sobre coisas que estavam relacionadas ao que estava acontecendo na empresa, marketing da empresa, não sei o que da empresa, tipo, eles. E aí, de novo, olhando para a questão da imaginação empática. A provocação é sempre pensar, faz sentido para quem está ali na sua frente aquilo que você está propondo? Se não faz sentido para eles, então não faça. É melhor não fazer. Então, a gente pegou, o que a gente fez? A gente transformou essa 1 hora do cliente em 15 minutos. Nesses 15 minutos, a gente montou um mapa de como que estava a logística naquele momento e a gente apresentou esse mapa mostrando os pontos de atenção. Então, a gente botou um balão vermelho piscando onde estava com problemas, que as pessoas já sabiam. Depois que a gente mostrou esse mapa, a gente mostrou o que estava sendo resolvido. Em 15 minutos, o diretor falou isso e falou assim, eu queria que vocês levantassem mais problemas que estão acontecendo ainda dentro da empresa. Gente, a hora que a gente soltou a galera, as 45 pessoas na mesa, o pessoal ficava anotando os problemas e gritava assim, tá na 3ª página. Eu falei, vocês não têm noção, ó, catarse, assim. Galera, tipo, botando todos os problemas na mesa. E aí a gente falou para eles que eles não precisavam mostrar para ninguém, que esses problemas eram para eles, mas se eles quisessem também entregar, a gente ficaria super feliz. Aí a gente pediu para eles sentarem em grupos de 8 e eles juntaram os problemas nas mesas e depois eles passaram as 4 horas seguintes pensando em como que eles montariam a empresa dos sonhos. Como que seria a logística dos sonhos que resolveria todos esses problemas que eles estão pensando e como que seria essa empresa? E aí, no final, eles foram lá na frente e apresentaram isso, teatralizaram, enfim, fizeram aquilo que queriam. O resultado foi, a festa de final de ano foi um sucesso. Eles saíram dali super animados, tinha um baita de um café da manhã e eles não quiseram nem comer. Tipo, eu tinha que ficar passando na mesa. Vai lá, gente, vai comer, tal, não sei o quê. Eles estavam empolgadíssimos, assim, porque eles estavam se sentindo donos da empresa. E no final, a cliente, na hora que ela viu as apresentações todas, né, e a gente saiu ainda ali com as 10 principais ações que poderiam ser feitas naquele momento,
A cliente olhou e falou assim, caraca, eu não sabia que eu tinha tanta gente boa dentro da empresa. Eu não sabia que tinha tanta gente com ideia bacana, porque ter imaginação empática também significa, se eu estou vivendo a situação, se eu passo por aquele problema todos os dias, com certeza eu sou a melhor pessoa para trazer soluções. Ou pelo menos falar dos conflitos. Porque a gente não dá esse tempo para as pessoas dentro da empresa, a gente não cria esses ambientes de conversa onde a gente consegue enxergar onde é que estão os problemas, porque a gente tem medo de falar dos problemas. E pensar em imaginação empática passa por isso. E aí eu gostaria de ouvir um pouco vocês sobre essa situação total aqui. Pode falar, Luciana. Isso é muito comum, né, gente? A questão de a gente não ouvir o outro. Isso resolve tantos problemas tão facilmente. E a gente foi o que você falou, já. As pessoas têm medo de fazer isso, né? As pessoas têm medo de deixar o outro colocar para fora. E eu acho que quando a gente fala justamente com o clima das empresas é por causa disso, porque as pessoas não têm esse espaço para, no mínimo, trocar, né? Porque e aí dá essa bomba atômica que aconteceu com você, né? Das pessoas ficarem igual alucinadas, fazendo motim de fazer a lista. Mas aí quando você coloca a pessoa dentro do problema e fala, ok, beleza, vocês listaram tudo, e agora o que a gente faz de solução? Vocês querem fazer parte dessa solução? Cara, muda para outro mundo, o discurso fica totalmente outro. Mas é muito difícil, os gestores principalmente, se abrirem para isso, né? Porque você sabe que vai vir uma chuva de torpedo ali, né? Um baita monte de canivete ali em cima de você. Então, realmente... E eles têm muito medo, né, de abrir a torneira e a torneira não parar nunca mais, né? Mas, por outro lado, você traz as pessoas para perto de você. Você coloca as pessoas do seu lado. Você não fica no embate o tempo todo, né? Então, eu acho que a empatia vira desse lado. Tá bom, deixa eu sentar do lado do funcionário. Deixa eu ver o que ele está sentindo. E também, quem está reclamando, peraí, vamos sentar do lado da logística também, para entender quais são os problemas que eles têm, por que eles não entregam para a gente. Então, essa troca de cadeiras também é muito importante. E nem sempre se abre espaço para se fazer isso, né? Exatamente, resolveria tantas coisas, né? Tantas coisas. Se a gente só sentasse de tempos em tempos do lado de cada pessoa dentro da empresa, entendesse as dificuldades que ela está tendo, e a gente, com certeza, teria, primeiro, mais clareza sobre as coisas que precisam ser resolvidas, porque eu estou olhando de frente para elas, para os conflitos, e, ao mesmo tempo, eu teria como resolver, porque se eu não enxergo, como é que eu vou resolver? Né? E dá para fazer esse exercício tão fácil em casa, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, né? Quem convive com pelo menos mais uma pessoa em casa, eu acho que isso, a vida tá fácil aqui em casa por causa disso, porque no primeiro dia que ninguém mais teve aula, eu voltei para casa para trabalhar, eu sentei, fiz uma reunião literalmente com meus filhos e falei, então, temos isso para fazer em casa. Como vocês querem fazer? Porque a gente precisa limpar, a gente precisa lavar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar. Então, como a gente vai encaixar tudo isso no nosso dia? Então, assim, tudo ficou fácil por causa disso. Todo mundo deu opinião. Eu quero fazer isso, eu posso fazer isso. E, assim, tudo se encaixou. Vou fazer isso tal dia, vou fazer tal dia, né? Exatamente. Então, você faz isso hoje, amanhã eu faço isso, né? Então, eu acho que assim funciona muito. Então, se a gente pode fazer esse exercício em casa, quando você vai para a empresa, para o cliente, fica muito mais fácil, né? Você já faz mais tarimbado, né? Sim, e olha só, né? Eu vou pegar esse teu exemplo, Luciana, e trazer os dois grandes modelos de comunicação, não só de comunicação, mas que afetam tudo na nossa vida, né? O primeiro modelo é o diretivo, é da Revolução Industrial, que é o modelo que chegaria para as pessoas em casa, você sendo mãe, por exemplo, chegaria para as pessoas em casa e falaria assim, negócio seguinte, todo sábado vai ser dia de faxina. Filha, você vai fazer isso, isso e isso. Filho, você vai fazer isso, isso e isso. Tem tantos banheiros para limpar e tal, não sei o quê. Você organiza tudo na sua cabeça, que é o que muitos líderes fazem ainda, e você simplesmente chega com as ordens. Se vai fazer sentido para as pessoas, se não vai fazer sentido, tanto faz. Por quê? Porque você já organizou, você já pensou em tudo. Só que a gente não tem condição de pensar em tudo. Lá atrás, quando eu tinha uma empresa onde eu tinha controle total dessa empresa e era todo mundo fazedor, beleza. Só que hoje as pessoas, elas pensam mais, elas comentam mais, elas querem participar mais. Não dá mais certo nesse modelo.
Aí vem o outro modelo, que é o que a Luciana trouxe, né? Gente, vamos fazer uma reunião? Olha só, a gente tem as coisas, né? Tem tantos banheiros, tem a sala, tem a cozinha, tem não sei o quê, você coloca tudo na mesa. É o que a minha terapeuta chama de não deixar cartas na manga, sabe? Você bota todas as cartas em cima da mesa e mostra toda a situação. Legal. Agora que a gente tem uma visão sistêmica, como é que a gente se divide para resolver essa situação? E aí, uma pessoa vai falar, pô, eu gosto mais de mexer com água porque eu tenho uma rinite desgraçada e eu não consigo limpar o chão, porque varrer o chão para mim é a morte. Eu vou ficar, tipo, até amanhã espirrando, entendeu? Então eu posso limpar o banheiro. O outro que não tem problema de rinite pode pegar o quarto. O outro que gosta de passar roupa, se é que alguém passa roupa ainda na vida, né? Pode pegar a roupa para passar, porque eu gosto de fazer isso. Então, a gente tem condições, dentro desse combinado e dessa imaginação empática, a gente tem condições de se organizar de uma maneira que as pessoas elas entreguem melhor o seu potencial, elas definam o que elas gostam de fazer, como elas gostam de fazer, e a gente consegue ter um mundo mais feliz, inclusive, né? Quando a gente traz a empatia para a conversa, quando a gente tem essa visão sistêmica, a gente consegue fazer as coisas de uma maneira muito mais interessante para todo mundo. A Márcia falou que quer fazer uma pergunta. Márcia, o microfone está com você. Onde está você? Márcia? Acho que ela falou, mas enfim, não veio. Ed, quer complementar com alguma coisa antes da gente fechar? Se a Márcia quiser fazer a pergunta, pode fazer, tá? Tá sem microfone, Ed. Agora acho que foi. Estão ouvindo agora? Está? Luciana, você conseguiu fazer isso. É interessante porque não é todo mundo que faz, porque as pessoas não conseguem fazer os acordos que você fez. Quem está no modelo antigo que a Joyce citou, que é diretivo, não consegue estabelecer acordos e fazer esses acordos mudarem diariamente, constantemente. Né? Toda essa atividade de perceber o outro, a gente está fazendo acordos que são momentâneos. Daqui 2 dias, talvez, o seu filho diga uma coisa diferente e você faça um outro tipo de acordo, levando em consideração as características de cada pessoa. Olha que diferente que é você sair de um modelo diretivo em que tem um acordo supostamente pré-definido por alguém. E eu não levo em consideração se os meus liderados, se os meus familiares têm condição de adotar aquela prática. O resultado é um inferno, motim, raiva, etc. Então, uma característica que é muito marcante que você tem e que muita gente não tem. Fazer acordos diariamente. E eles deram resposta. Agora, olha que interessante, se você pergunta e as pessoas não sabem, porque muita gente não sabe o que está sentindo e não sabe a posição que tem. Então, outro caminho da empatia, dessa imaginação empática, é que nós, quando somos líderes ou temos um grupo de pessoas, sejam alunos, colaboradores ou nossos clientes, a nossa função é perceber o que nem eles percebem. E a hora que você traz o conflito, eles vão se sentir percebidos. E aí as pessoas conseguem se abrir muito mais. Porque você não está julgando a pessoa, você está entrando num conflito e você está fazendo um comentário, de novo, né, aquilo que a gente comentou, você entendeu quais são as relações da pessoa com aquilo e você começa a questionar essas relações. As pessoas ficam muito mais abertas quando você chega querendo fazer um acordo novo, como você fez, Luciana, para criar uma outra relação, né? Que o corona agora, só para citar o seu caso. Estamos todos em casa, temos que criar novos ambientes e novas relações, que não foram solicitadas antes. Você teve essa iniciativa, as pessoas falaram e você criou esses acordos que são temporários. E o temporário pode ser amanhã já mudar. A grande dificuldade, para encerrar a minha parte, é a maioria das pessoas não gosta de ouvir os outros porque não parte do princípio que a gente faz acordos a todo instante. Isso exige muito mais de nós. Eles não são definitivos. No modelo diretivo que a Joyce falou, eu parto da ideia que existe algo absoluto e vou adiante. O resultado a gente já conhece.
Agora, quando as pessoas não ouvirem, pessoal, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para perceber o que nem a própria pessoa percebe. E aí eu acho que é um último nível de imaginação empática, né? É o silêncio ativo, que a gente chama assim, você está observando o que está acontecendo e vai criando um mapa daqueles cenários, e a hora que você for abordar a pessoa, você não aborda ela, você aborda o cenário em que ela está. E alguém vai ouvir e fala, nossa, a senhora parece que a Luciana sabia do meu problema e da minha realidade. Não é que você sabia, é que você percebeu. E para perceber, eu tenho que deixar desse modelo fechadão e diretivo. Tá? É porque a percepção, ela é ela exige uma sensibilidade que a gente não trabalhou ao longo da vida. Sim. Ela exige você perceber aquilo que está além do que a pessoa está te dizendo. É um olhar que ela te traz. É a maneira como ela está colocando aquilo. Gente, a nossa afeição, ela entrega o tempo todo se você está satisfeita, se você está interessado, ou se você está achando aquilo um saco. Tipo, o tempo todo as pessoas estão trazendo sinais riquíssimos da comunicação que ajudam a fazer com que a gente perceba essas coisas, né? E Ed, você falou que é a tua deixa, são meio-dia, a gente vai estender mais um pouquinho, porque tem uma pergunta bem interessante da Márcia aqui, mas não mais do que 10 minutinhos. Quem precisar sair, gente, fica à vontade, tá? Ela falou assim, quero fazer uma pergunta. Eu sou gestora do departamento de comunicação, mas tenho meus diretores. E quando eu exerço a imaginação empática com os meus liderados, quando eu exerço a imaginação empática com meus liderados, mas minha diretoria não tem e não estão abertos para. O que eu faço? Né? Ela consegue fazer isso com os liderados dela, mas os diretores não fazem. E ela diz que a relação é muito difícil, pois ela sempre tenta abrir um canal de comunicação com os liderados, mas existe uma barreira muito grande com os líderes. Como é que ela faz numa situação como essa? Aí ela falou assim, vira aquela bola de neve, isso não vai mudar, ela é assim mesmo, eu já fiz isso, ainda assim não adiantou. Aí ela está perguntando, né, o que eu faço? Dar exemplos, porque só que é uma visão única das coisas. Eles são aquele público que a gente adora trabalhar, né, Ed? Fechados, diretivos, super, tipo, gente, assim, tem alguns públicos que são bem interessantes, assim, normalmente pessoas que foram criadas a pensar que existem realidades únicas. Pessoas que, tipo, entendem realidade absoluta. Não é uma coisa assim que a pessoa tem consciência, né? Mas ela quer fatos, ela quer dados, ela quer números. E se aquilo não é comprovado cientificamente, ela simplesmente não aceita as coisas. Isso acontece bastante com gente que trabalha com matemática, gente que trabalha com medicina, pessoas que estão muito técnicas, por exemplo, que trabalham com dados e números o tempo todo. Então, elas foram se fechando ao longo da vida e foram entendendo que certas realidades são absolutas. E elas perderam justamente essa sensibilidade que a gente estava falando antes. E, respondendo a pergunta da Márcia, como é que você faz isso? Como é que você desconstrói esse tipo de cabeça, de mindset? Não, primeiro, eu acho que é muito interessante o que ela falou, porque ninguém sai do A e vai para o B imediatamente. As pessoas saem do A e talvez você vá cutucando aos poucos para desmoronar. Né? Eu sempre falo assim, é uma osteoporose lenta na mente da pessoa. E às vezes você consegue um sucesso, e como você falou, Joyce, a gente trabalha direto com isso. Em alguns casos, pessoal, isso demora 1, 2, 3 anos para acontecer, mas você continuou insistindo para a pessoa começar a mudar uma percepção que não vai alterar da noite para o dia. E isso que é Márcia, né, que falou, né? Atualmente, há 2 locais em que isso acontece rigorosamente. Nós estamos vivendo isso na prática. E o que eu posso falar para a Márcia é, de 20 pessoas que estavam envolvidas, num determinado tempo, 2 ou 3 começaram a desmoronar um pouco, outras 4, 5 perceberam que estavam fazendo errado, mas o ego ainda não permitiu. E desse grupo, haverá sempre uma pessoa que talvez daqui 40 anos não mude de jeito nenhum. Então,
esse processo primeiro, nós nunca tivemos essa prática de sermos desconstrutores da percepção. Nós sempre trazemos conteúdos e achamos que isso vai acontecer. E esse caso que eu estou falando é muito interessante, porque a minha função também é trazer determinados cenários e tentar fazer a pessoa enxergar o que ela não enxergava. Quem sabe se está acontecendo ou não, e nunca a gente pergunta, somos nós. Mas ele pode demorar, e nesse caso que eu estou falando, foram 4 meses, em outros casos, isso demorou 1 ano. E você fala, nossa senhora, agora a Ana que está aqui em cima enxergou. É óbvio, porque a gente não muda a percepção da noite para o dia, a não ser que seja uma coisa muito grave e muito trágica. Então, o que eu deixaria para a Márcia é, jamais desista disso, mas quanto mais a gente vai ficando sensível para perceber brechas e poros, nós usamos muito a palavra poros, né? A gente tem que enxergar onde que estão os poros na pessoa e trabalhar isso, às vezes, gradualmente, mas sem perder essa característica de tentar provocar uma nova reflexão. O que eu vi muito na prática profissional é que as pessoas desistem muito fácil desses processos. Meu Deus do céu, no meu caso pessoal, demorou 5 anos para o meu pai enxergar uma coisa que eu queria que ele enxergasse 5 anos atrás. Olha só, pessoal, estou falando de 5 anos. Mas eu não desisti, porque eu percebi que em alguns momentos, no caso do meu pai, ele aceitava alguma coisa, entrava na cabeça dele, mas ele não aceitava de vez. No mundo profissional, então, nem se fale. Imagina que a Luciana vai falar um negócio e eu tenho 50 anos de profissão. Quem é a Luciana para ter percebido isso de cara? Eu posso até aceitar no íntimo, mas eu não vou externalizar isso. Mas a Luciana tem que perceber se aquilo que foi dito causou um pequeno buraquinho, uma pequena entrada para um processo de reorganização de alguma coisa. Resumindo, pessoal, não é instantâneo. É como você pegar uma britadeira de vez em quando e dar uma cutucada. E dar murro. A Márcia escreveu assim, que cansa, né? Dar murro em ponta de faca. Nossa. E machuca posso fazer também, só né? uma complementar? Pode, claro. Eu acho que a Márcia falando justamente essa questão que os liderados dela, ela consegue fazer isso com os liderados, traga ele como aliados. Gente, não consigo subir isso daqui. Sim. Vocês conhecendo, olhando, vamos tentar criar juntos uma estratégia? Porque também eu acho que o caminho fica menos árduo, né, de você ter aliados. Assim, gente, eu também sou, né, eu também tenho as minhas fraquezas como líder. A gente consegue fazer um bom trabalho junto. Como a gente pode subir isso? Então, eu acho que trazer as pessoas para, sabe, tirar um pouco dos egos, né? Sim. Trazer todo mundo, gente como a gente, né? Como eu diria Clodovil, descer das sandálias, né? Do salto alto e pôr todo mundo, gente. Alguém tem alguma ideia? Porque pode surgir uma ideia, né? De alguma forma de levar isso para cima, né? Então, beleza. Se você tem sua equipe, principalmente com você, nossa, super ferramenta legal para você tentar levar isso lá para cima, né? O último caso antes do coronavírus foi um trabalho em que o líder demorou 9 meses. Olha só que coisa. 9 meses. Todo mundo cutucando, todo mundo provocando, eu inclusive, mas foi um período de 9 meses de alienação. Depois de 9 meses, ele entrou num processo de depressão. Porque foi tão forte, ele percebeu, o caminhão era gigantesco, só que ele não desistiu. Ele foi para os liderados dele, pediu desculpas e falou, agora nós vamos refazer o processo todo. Eu estou falando de um grupo de 700 pessoas. Para você ver, Luciana, e a nossa amiga Márcia, como o processo é demorado, mas não pode desistir, de jeito nenhum. E tem uma outra coisa que é bem interessante, né? Que a gente falou, para a gente parar de falar. A gente precisa pensar sempre quando a gente está trazendo esse líder, né? E a Luciana falou uma coisa muito bacana, né? Pedir ajuda para ele. Como é que eu envolvo o líder na transformação, né? Como é que eu faço com que ele se sinta? Eu costumo brincar na aula de roteiro, né? Se as pessoas são tão egoístas, então usa o ego delas ao seu favor. Sabe que nem marido, gente, homens que estão nesse grupo, me desculpem, mas a gente, para conseguir as coisas do marido, a gente tem que pensar, o marido tem que pensar que a ideia é dele. Obrigado. Não é? Isso é empatia. Isso é empatia, ué. Vocês têm que pensar que a ideia é de vocês. Porque aí vocês compram a ideia e vocês vão lá. Quer falar, Ana Maria? Tá indo embora? Tchau, até mais.
eu preciso trazer esse ego para junto, porque se a pessoa tem poder, se a pessoa sabe agir de uma maneira e ela sempre tem qualidades maravilhosas para estar onde ela está, ela só não percebeu alguma coisa ainda. Então, se eu vou trabalhar com o líder, eu posso, por exemplo, fazer porque no fundo, gente, tem certas coisas que todo mundo quer. Todo mundo quer uma relação melhor dentro da empresa. Todo mundo quer que as pessoas estejam mais engajadas para seguir adiante. Todo mundo quer que as coisas funcionem melhor, que as áreas conversem. Todo mundo quer isso. E se você parte do princípio que o objetivo é esse, e você chama o líder para pensar em ideias de como fazer isso, você vai meio que envolvendo esse líder e fazendo ele entender o propósito. Os meios, a gente vai criando juntos. Isso também é ter imaginação empática, isso também é empatia, eu entender da cabeça dele, né? Tem vários projetos, eu não vou me estender mais, mas tem vários projetos que a gente sempre começa com esse diagnóstico inicial. E eu vou lá, eu sento com o líder e eu entendo da cabeça dele o que ele quer, quais os meios. E aí a gente vai desconstruindo aos poucos os modelos autoritários, extremamente hierárquicos, para a gente conseguir humanizar a empresa, para a gente trazer empatia para a empresa. Mas se eu não envolvo o líder nesse início do processo, pensar junto nas propostas, aí a gente tem realmente um problema, porque na hora que eu coloco as pessoas na sala e eu começo a desconstruir esses pensamentos, vai bater em cima. Aí a coisa não sobe, entendeu? Então, a melhor forma é trazendo eles para pensar junto. Ok? Bom, a gente já passou 11 minutinhos. Muito obrigada pela participação. Hoje eu fiquei super feliz, casa cheia. A gente teve momentos aqui que a gente estava com 50 pessoas. Que bom que vocês estão gostando. E na terça-feira que vem, às 11, estaremos de novo aqui. Eu sempre costumo perguntar para vocês, né, como foi e o que vocês gostariam de ver. Quem quer fechar aqui junto comigo? Alguém se arrisca? Algum assunto que você gostaria de ver? Como foi para você? Eu vi que algumas pessoas já escreveram aqui, mas eu queria ouvir uma voz. Vamos lá. Nem que seja para dizer tchau. Não, dá tchau para mim, pelo amor de Deus. Tiago, você vai me deixar assim no vácuo, sim, tipo. Joyce, Ed, estão me ouvindo? Oi, sim. Ei, que bom. Queria agradecer. É a primeira vez que eu estou participando aqui desse webinar. Eu vi há pouco tempo na internet. Adorei o assunto. Gosto dessa matéria, né? Se eu pudesse dar uma sugestão a vocês para meio que continuar esse assunto, seria entender bastante as diferenças de perfis, porque eu, como gestor, eu lido com o meu gerente de vendas, que tem um nível maior, e lidar com clientes de alto padrão, por exemplo, e também lido com a minha equipe de instalação, que na maioria das vezes tem um perfil mais simples, né? E a gente tem que lidar com essas diferenças de perfis, às vezes, em minutos. Eu estou com o meu gerente, com o meu técnico junto, e o cliente que é muitas vezes um milionário, né? Mas tem a empregada dele lá também ao mesmo tempo. Então, entender que a gente, todo momento, sai de um patamar para o outro e a gente tem que saber como lidar nessa comunicação. Se eu puder, essa sugestão, eu procuro entender nesses diversos níveis, mas pode ser um nível para vocês falarem aí. Muito bom. Muito bom, Thiago. Isso é o que a gente chama, dentro da La Graça, de criar sentido. Exato. Com esses diferentes perfis. Pode ser, sim, um assunto do próximo encontro. Eu gosto muito, porque ele é uma continuidade da imaginação empática. Certamente. Agradeço pelo trabalho, parabéns. Obrigada pela contribuição. Cristina, quer falar? Abriu o microfone aí. Sim, obrigada, primeiramente, a você aí por ter disponibilizado esse tempo para nós. E eu acho que seria um pouco interessante, se vocês puderem um pouquinho, trazer como fazer essa jornada, entender melhor essa jornada do cliente, pontos que a gente deve ter muito mais atenção, pontos que não são tão imprescindíveis assim, para a gente ser mais assertivo nessa busca. E obrigada de novo. Obrigada, já anotei aqui, Cristina.
Joyce, deixa eu falar uma coisa. Eu falar. acho que poderíamos fazer alguma coisa voltada para atendimento pessoal. Uhum. Eu acho que só atendimento por telefone é legal, mas, por exemplo, que nem eu faço parte da equipe de treinamento da CVC. Lá nós precisamos ter um contato tete-a-tete. Melhor seria se conseguíssemos desenvolver esse contato melhor. Bom, posso trazer também esse assunto. As coisas estão bem interligadas, né, Felipe? Quando a gente trabalha com atendimento, com a jornada do cliente, as coisas vão se amarrando. Ok. Está anotado aqui. Muito obrigada a todos. Gente, Obrigado. uma ótima semana para vocês. Muito equilíbrio, muita meditação, muita paz no coração, porque a gente precisa ficar forte aí para aguentar mais um tempinho dentro de casa, né? Espero que vocês estejam todos bem e que vocês fiquem bem, tá bom? Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau.